E se eu te dissesse que a existência de Deus pode ser provada logicamente sem necessidade de fé cega? Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e outros filósofos desenvolveram a prova, e até hoje ela é a mais intrigante defesa para a existência de Deus. Na minha jornada, cresci cético, questionador. Se Deus existe, por que não se manifesta de maneira clara e incontestável? Em minha visão, a Igreja parecia uma manipulação, e a própria ideia de Deus era algo sem comprovação, baseado em dogmas. Mas, sendo alguém que busca provas e valoriza a lógica, percebi que simplesmente negar sua existência por falta de evidências físicas era insuficiente. Assim, meu interesse se voltou para uma busca séria e racional, tentando encontrar uma base lógica para aquilo que muitos consideram uma questão de fé. Muitas pessoas tentam usar a ciência para provar ou refutar Deus. No entanto, essa abordagem não faz sentido. A ciência, em sua essência, lida com fenômenos materiais, físicos, mensuráveis, e ela possui limitações naturais. A ciência não foi feita para responder a perguntas de cunho metafísico, moral ou lógico. Esses são domínios que escapam de seu alcance. E tentar aplicar o método científico à existência de Deus é como tentar medir a profundidade de um pensamento com uma régua. Podemos medir objetos físicos, mas um pensamento é algo abstrato. Da mesma forma, Deus transcende o material, e as ferramentas da ciência, por melhores que sejam, não conseguem sondar o que está além da natureza. A metafísica é a base lógica para discutir o que está além do mundo material. E essa abordagem permite construir argumentos sólidos para a existência de Deus sem recorrer à experimentação científica, que simplesmente não é a ferramenta certa. Foi com Aristóteles que comecei a compreender o conceito de movimento em um sentido muito mais profundo. Para ele, a realidade é composta de atualidade e potencialidade, um ciclo constante de movimento. Mas ele não define esse movimento apenas como um deslocamento físico. Movimento para Aristóteles é a passagem de uma possibilidade, potência, para uma realidade, ato. Pense numa semente. Ela tem o potencial de se tornar uma árvore, mas só se transforma em árvore por meio de um processo que a leva de um estado potencial ao estado atual. E esse processo, essa transformação, não ocorre sozinho. Algo sempre transforma a potência em ato. É aqui que o argumento começa a ganhar forma. Toda transformação no universo depende de uma causa anterior, o que gera uma sequência de causalidade. Cada causa exige outra que a anteceda, que a mova, e assim por diante. Mas até onde isso pode ir? Aristóteles e Santo Tomás de Aquino concluíram que uma cadeia infinita de causas não faria sentido, pois, se houvesse uma sequência infinita de movimentos, isso implicaria que algo poderia surgir do nada, sem uma razão para existir, e isso desafia a lógica, pois tudo o que conhecemos possui uma causa. Assim, para que o movimento tenha um início, é preciso um primeiro motor imóvel. Este que é a causa inicial que põe tudo em movimento, mas ele próprio não depende de nada anterior. Ele é o ponto de partida, a origem de toda a realidade. E para que seja o primeiro motor, ele precisa ser eterno e imutável. Do contrário, ele próprio precisaria de uma causa que o movesse. Esse conceito do primeiro motor imóvel é a base do que estou tentando falar, uma defesa metafísica que transcende o campo da ciência. Como o motor primeiro causa toda a matéria e tempo, ele deve ser independente deles, sem começo nem fim, eterno e absoluto. Ao observar o universo, notamos uma ordem intrínseca e uma regularidade impressionantes. As leis físicas, a matemática e a lógica revelam padrões inteligentes que organizam o caos. Aristóteles já reconhecia isso.
Ele apontava que a própria ordem do universo indica inteligência, pois ordenar algo exige uma mente racional. Essa ordem cósmica não surge do nada. Ela revela um princípio de inteligência, mais uma evidência do que Aristóteles chamou de ato puro ou ser supremo. Esse ser não é uma força impessoal e aleatória, mas sim uma inteligência que organiza e sustenta o universo. Outro ponto crucial é a noção de acaso. Muitos defendem que o universo é puramente aleatório, mas ele não é completamente caótico. O universo exibe uma estrutura ordenada, coexistindo com o acaso. Essa convivência entre ordem e acaso reforça a existência de uma inteligência que controla e organiza tudo. É difícil acreditar que a ordem complexa do universo seja obra do mero acaso. Para mim, é muito mais provável que uma inteligência esteja por trás disso tudo. Que essa inteligência seja a responsável por fazer as coisas existirem e funcionarem de maneira coerente. Quando analiso a natureza desse motor, percebo que ele é eterno, imaterial e inteligente. Esse ato puro é diferente de tudo o que conhecemos. Como ele está fora do tempo, ele não é afetado pelas mudanças temporais. Como ele não depende do espaço físico, ele é imaterial. Ele é a fonte de toda a inteligência e ordem no universo, o que reforça a ideia de que Deus não é apenas uma força ou uma energia sem forma, mas sim uma consciência racional e inteligente. Esse é o conceito de Deus conforme Aristóteles e os filósofos medievais. A inteligência que organiza o caos, a razão que fundamenta todas as leis da natureza e a mente que faz com que matéria e espaço existam. No entanto, minha jornada para entender isso não foi fácil. Ao longo do tempo, li muitos autores ateus tentando refutar a existência de Deus. Mas percebi que raramente esses argumentos abordam o raciocínio metafísico de maneira séria e profunda. Muitos se prendem a críticas contra a religião organizada ou acabam usando argumentos circulares. Na maioria das vezes, ignoram os fundamentos da metafísica, o que resulta em tentativas vazias de refutação do argumento do primeiro motor imóvel. Não encontrar uma boa resposta ou uma refutação lógica apenas fortaleceu a robustez e a consistência desse argumento. Com o objetivo de testar essa ideia ao máximo, mergulhei fundo no estudo dos clássicos. Comecei tentando me provar errado, buscando falhas, algo que pudesse questionar a força do argumento da existência de Deus. Mas a cada leitura, minha convicção se fortalecia. Descobri que a simplicidade e a beleza do argumento do primeiro motor imóvel, longe de ser uma questão de fé cega, é uma análise lógica, racional, de um poder quase irrefutável. Esse argumento é capaz de se manter sólido, sustentado na razão e na observação da ordem no universo. A história da humanidade demonstra que a crença em Deus sempre foi predominante. Muitos pensadores, incluindo Sócrates e Platão, chegaram à ideia de um Deus único e transcendente muito antes do cristianismo. E essa conclusão, para eles, foi fruto da lógica, sustentada pela razão e pela observação do mundo à sua volta. Por isso, convido cada um a refletir sobre essas ideias. Leia Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, e explore a lógica por trás da metafísica. A existência de Deus não precisa ser uma questão de fé cega. Pode ser uma jornada de lógica, raciocínio e entendimento, aberta a qualquer um que tenha disposição para investigar com profundidade e honestidade intelectual. O que proponho é que a ideia de Deus seja abordada não como uma questão de crença abstrata, mas como uma consequência lógica e racional da análise de tudo o que existe. Essa é a verdadeira beleza do argumento metafísico. Ele não obriga a crer, mas nos convida a refletir. A existência de Deus, então, não é apenas uma questão de crença religiosa, mas uma questão de lógica e razão.